Está começando mais um episódio do podcast Campina Cresce com Você. Não temos tempo a perder. Com a apresentação do jornalista Fernando Casemiro, trazendo os fatos, as vozes da comunidade, a política local, a ação social e os desafios que movem Campina Grande. Aqui, o tempo é de ação, a pauta é a nossa cidade e a verdade tem vez. Este é um programa do canal Sandro Filmes TV. Informação com responsabilidade e compromisso com você. Campina Cresce com você, porque não temos tempo a perder. Sandro Filmes está no mercado audiovisual há mais de 25 anos. Se você procura alta qualidade em vídeos para TV, redes sociais, gravação e podcast, comerciais e programas, entre em contato @Sandro Filmes e no WhatsApp 996266572. Sandro Filmes, qualidade e menor preço para você. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Campina Cresce com Você. Eu sou Fernando Casemiro e no podcast de hoje nós vamos conversar e bater um papo com Antônio Nunes, escritor, sindicalista, professor, músico, poeta e diretor de comunicação da União dos Comunicadores do Brasil, Unicom, regional de Campina Grande. Natural de Itapetim, estado de Pernambuco, porém residente e domiciliado em Campina Grande. Nunes é graduado em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo e pós em Comunicação Educacional. Antônio Nunes iniciou no jornalismo nos anos 80, no Jornal Diário da Borborema, chegando a assumir a subdiretoria, bem como a editora do Jornal da Paraíba. Comandou programas nas rádios Caturité, Ariús, Shalom e Rádio Cidade de Esperança. E há mais de 30 anos atua em assessoria de imprensa. Além de atuar por 40 anos na cultura e educação, com experiência internacional, Nunes desenvolve ações junto à família, num trabalho voluntário na Escola de Paz do Brasil, hoje na condição de representante nacional da Paraíba. Antônio Nunes é sócio fundador da ACI, Associação Campinense de Imprensa, presidindo-a por 4 vezes. Atualmente ocupa o cargo de vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado da Paraíba. No dia 12 de julho do corrente ano, o jornalista Antônio Nunes fez o lançamento do seu primeiro livro no Museu dos Três Pandeiros, em Campina Grande. No dia 25 do mesmo mês, o evento de lançamento aconteceu na área VIP da Pizzaria Capitão Farinha, em forró literário, na cidade de João Pessoa, capital do estado. Esse espaço de hoje, vamos conversar, dialogar, trocar ideias, que ajudam a construir uma Campina mais consciente, justa e participativa. Vamos conversar com ele, Antônio Nunes. Quem é Antônio Nunes? Para quem ainda não lhe conhece, como você costuma se apresentar em suas múltiplas atividades? Professor, jornalista, poeta, escritor, sindicalista. Quem é Antônio Nunes? Seja bem-vindo. É um matuto que fez ele lá de Pernambuco, lá de Itapetim, tangido pelas circunstâncias da cada um que... Todo nordestino, uns vão lá do sul, e assim a história, a cultura nossa que nós nordestinos construímos em São Paulo, né? E nós pensamos melhor para ficar mais perto e voamos aqui para essa serra da Borborema, em Campina Grande, e foi lá nos anos 80 e 77 que eu vim para cá. Em 77 eu pousei em Campina Grande para ficar. E aqui fixei a residência, fui buscar minha noiva lá em Pernambuco, casamos lá e vim para cá, e aqui estamos há 38 anos casados, e aqui construímos família, tenho 2 filhos. Agora, graças a Deus, em janeiro, agora vai fazer 1 ano, ganhei o primeiro neto. Eita. Dante está chegando esse sábado para a gente abraçar. Parabéns, é nosso xodó agora. Então, é um pouquinho disso. Aí eu chegando aqui, matuto mesmo,
tô dizendo matuto, mas é de verdade que eu vim do mato, nasci no sítio, eu não nego minha idade nem minha origem. Nasci no sítio Mucambo, município de Itapetim, a casa lá onde eu nasci está lá de pé ainda, a gente vai para lá sempre. Tem ido? Sempre tem. Agora em janeiro nós temos uma programação por lá e nós fazemos uma celebração que tem mais de 10, 15 anos que a gente faz uma celebração lá na área. Fazer um jogo de futebol, essa coisa todinha, que o campo está lá também. Ainda bate uma bolinha, Antônio? Ainda, todo domingo eu tô correndo atrás de bola. Cinquentão ainda bate uma bolinha. Eita, mas se fosse 50 era bom. É interessante que todo mundo que conversa comigo, ei, que dá tu tem? Eu não nego, agora que você diga. Eu quero que você diga. Aí, tá aí pra você dizer. Assim fica difícil. Vai adivinhar? Não, mas aí as pessoas chutam e eu acho bom que erram. 61. Erram a trave. Mas diz tu, Sandro. 63. Graças a Deus, eu sempre mais jovem, tá? Passou da Se Deus permitir, em casa abril. dos 60? Se Deus quiser, em abril, estou fazendo 7.0. Caramba, fechado. Fechado. 70 de rombo, como a gente tem no bingo. Eu estou dizendo assim, porque na verdade é porque eu passei por 4 cirurgias, mas eu caminho, eu faço pilates, eu faço hidroginástica, eu jogo futebol toda semana, eu faço como dizia um amigo meu, professor meu lá em Pernambuco, que ele estudou para padre um bocado de tempo, aí disse, pai, ele foi isso, foi aquilo, ele tá aí a celebrar missa, ele foi o diabo dentro da igreja. Ele dizia assim, sabe? Mas veja só, foi um cara com quem eu aprendi muito. Então o senhor tem cuidado da saúde física e mental. Física e mental. E depois que eu deixei um bocado de coisa que estava sobre minhas costas, eu tô bem melhor. Tô dormindo à vontade, sem perder sono, sem... Sonho é besteira, mas não tem pesadelo. Então, eu sou essa pessoa que cheguei aqui simples e há pouco tempo eu comecei um trabalho aqui como despachante no escritório de minha irmã. Nós criamos um escritório para isso, despachante de emplacamento de carro, quando foi Tá nativa? Nesse tempo, o escritório não, nós saímos logo. Eu saí e ficou com meu irmão, mas eu fiquei pouco tempo, fiz o primeiro concurso no Diário da Borborema. Foi onde eu entrei, 1980, no início de 80. Entrei no Diário da Borborema, foi também, naquele dia que eu fiz o concurso, eu tinha sido reprovado vestibular para Direito. E aí, mas eu despertei e fui para Comunicação em seguida, e continuei assim, trabalhei no Diário até 87. Passei um tempo no Correio ainda. E depois migrei fiquei mais nas assessorias e fico tabelando Estado e município. Na tabela ainda estou hoje na assessoria de comunicação. Sua trajetória passa por muitas áreas, como jornalismo. Como é que o jornalismo entrou na sua vida? E qual o desempenho do seu papel como jornalista, além de outras atividades que o senhor desenvolve? E isso tem contribuído para o crescimento da cidade? Como o tema diz, Campina cresce com você. Eu estava falando desse tema, lembrando, só para não esquecer nada, partindo para como foi que eu despertei, eu disse que, na verdade, eu sempre gostei de ler. Meu pai sempre foi um apaixonado por cantoria, poesia, fazer poesia dedicada, por isso que eu também virei um poeta doido, um doido poeta. Aí de repente... Poeta, viu? Matou a cobra e mostrou o pau. Aí de repente ele comprava muitos cordéis na feira, e eu começava a ler, lia para mim mesmo. E o hábito de ler nasceu aí. Quando eu cheguei aqui, eu li muitos jornais, né? Aí de repente, quando eu abri o Diário da Borborema, tinha lá um aviso de um concurso, um teste para repórter. Eu fui, me inscrevi. Como eu disse há pouco, no dia que eu recebi a triste notícia que eu tinha sido reprovado no vestibular, para vestibular de Direito, meu irmão comemorava na mesma hora que ele tinha passado para a administração, e a gente junto ainda tomou uma bicadinha com tira-gosto ali, ele comemorando e eu comemorando a vitória, porque a vitória dele, a minha não tinha. E foi nessa hora que a gente saiu. A gente trabalhava com o escritório da gente, que eu falei, era aquele prédio do Sindicato dos Motoristas, ali na Maceió Pinheiro. Saímos de lá, e descendo com ele e outro amigo meu, Edson Maia, que é radialista hoje, vocês conhecem? Conheço o Edson. Aí ele estava com a gente. Aí chegou ali na frente do jornal de Diário da Borborema, que hoje é aquela farmácia, a Rede Farma ali, perto do calçadão. Aí, não sei se você conhece, mas de frente ao sindicato bancário, desse jeito, ali era o Diário, né? Você lembra disso? Não. Pois era ali o Diário da Borborema, primeiro e segundo andar. Eu sou mais pra cá. E quando foi, ela em 80.
Aí eu olhei assim, rapaz, deixa eu fazer esse teste, não. Aí vocês falam, rapaz, tu não passasse nele, mas passa nesse. Aí eu entrei. Incentivou. Aí, quer dizer, começou ali. Aí eu entrei e deu. Daqui a pouco comecei a tomar gosto, e a princípio foi meio complicado, mas depois eu aguentei até 88, 87 eu fui para a editoria do Jornal da Paraíba, a convite de outro amigo meu, fiquei lá um tempo. Aí foi quando eu saí, pouco tempo eu fui fazer um concurso para o Estado, fui para uma pessoa, passei uns 3 meses num curso de preparação da Academia de Polícia. Lá fiquei um tempo, voltei para cá e fiquei fazendo um pouco de tudo. Essa coisa, você me encontra aqui, me encontra lá, é você mesmo, não sei o que é, porque eu não me canso. Uma amiga minha, uma delegada, dizia que esse é o homem dos 7 instrumentos, ela dizia assim, mas é porque eu não me inquieto, sabe? Por isso que eu me aposentei do Estado há pouco tempo, que já faz 9 anos. Há pouco tempo. Aí eu estava olhando essa semana e vendo esses 9 anos, aí acho que é isso mesmo. Aí quando foi, aí o pessoal disse, mas tu vai se aposentar, para ficar em casa, se pudesse. Eu escrevi esse livro por acaso, assim, por acaso que eu tenho, o tempo permitiu, não sei como, tem outro embalado, mas não sai do canto porque eu não tenho tempo. Não tenho tempo, eu estou falando devagarinho. E essa é a minha vida. E lá pelos anos 80, 84, eu entrei convidado para participar da cultura. O meu gosto, passei só 39 anos. Embora eu conte 38, porque um foi meio... Tal, eu resolvi sair para ver se eu escapava, e escapei bem. E aí pronto, de repente veio a ACI. A ACI foi em 86, quando me provocaram e me lançaram candidato. Eu terminei sem ter nenhuma pretensão, acabei entrando. E assim... Muitos desafios. Difícil demais. Depois... A classe de jornalista é unida, senhor? Infelizmente não. Há uma Tem um problema entre eles, né? de ocupação, e também tem o seguinte, tem um grande defeito numa boa parte aqui, desculpa, eu não gosto, não era nem para dizer, porque liderando uma categoria, tu diz assim, mas eu vejo que muita gente pensa que é o que não é. E não é por aí. Então, humildade. Não se ganha dinheiro. Agora também isso um pouco atrapalha a gente como líder, para conquistar as coisas. E agora eu estou, quer dizer, outra vez, faz uns 12 anos ou mais que eu estou ajudando no sindicato. Insisti para eu assumir a presidência, eu não quis, exatamente por conta dessas coisas, que você ficar malhando, né? Aquela história que diz assim, sim, você esse tempo todinho, as pessoas não contribuem, cobram muito e às vezes até atrapalham. Por que atrapalha? Você, por exemplo, é jornalista. Ao invés de você apoiar o que a gente está fazendo, ou no mínimo deixar, você critica o que eu estou fazendo. Talvez pense que a gente está ganhando dinheiro. Olha, eu vou dizer uma coisa, viu? Se tiver, e deve ter, alguém que ganha dinheiro com sindicalismo, não foi eu não, só deu para gastar. Tem um amigo nosso. Dívida. Tem um amigo nosso aqui, eu não vou dizer o nome nem aonde para não dar, porque certo. Mais uma vez é o seguinte, eu estava na disputa aí, eu não entendo na disputa não. Até porque eu fui preterido mesmo, porque o senhor sempre foi um nome bem complicado. aceito. Sempre foi uma pessoa. Eu tinha sido citado para ser vice-presidente da Associação Paraibana, API, mas aí houve alguma coisa de mantelada que eu sei que sumiu minha ficha, não é associado, fazer o quê? Aí, de repente, eu encontrei com um amigo, hoje era falecido, disse, eu vou votar em fulano, porque não sei o que, mas e você não tinha se afastado? Eu tinha se afastado das duas, a ACI e a API. Ele me afastei, ele era bem doido, sabe? Aí disse assim, mas aí, de repente, o candidato chegou e disse, aqui, não sei o quê. Não, tu vota em mim. Não, eu me afastei. Conversa aqui, toma aqui, ó, a carteira aqui. Toma a carteira aqui. Aí ele disse, eu digo, vai assim, aí você vê. Porque eu digo, assim, aí ele foi e disse, e eu vou votar nele. Vai, porque se você não ganhar, ele vai passar fome. Eu digo,
Foi o passo fome que ganhei. Você pode passar. Quer dizer, são histórias pitorescas da coisa. E por isso que eu prefiro não citar, não, porque eu não gosto de ser antiético, eu estou contando fatos assim, sem mostrar o santo, né? Só me leva. Mas é muita coisa que tem na nossa história, na nossa vida, e fica à vontade. Em que momento a militância sindical, senhor Antônio, se tornou parte da sua caminhada? Aí eu passei quatro mandatos na presidência da CI. Aí o finado Lando Seixas, meu grande amigo Lando Seixas, tem um ano que faleceu, mais ou menos por aí, ele me insistia para eu participar. Ele me via assim, uma pessoa que podia colaborar. E eu sempre resistindo, porque eu não queria assumir duas coisas assim ao mesmo tempo, porque eu sabia que eu não ia dar conta das duas a contento, do jeito que eu gosto de fazer. Aí, quando eu soltei a rédea da CI, ele me pegou. Aí eu entrei. Depois eu fiquei sempre nos dois. Sempre pelos dois. Mas como presidente eu fiquei mais afastado e fiquei um bom tempo lá, ora tesoureiro, ora vice-presidente. Aí quando fui, agora mesmo, a última tesoureiro na gestão anterior, e quando veio a eleição, eles insistiram para que eu fosse. Não, vamos trabalhar. Tem outras pessoas lá, eu disse, eu apoio a Jorge é um menino com essa pé, um cara bom, está fazendo um trabalho interessante lá, se dedicado, porque ele tem, você vê, o cara trabalha num banco e ele não tem tempo durante a semana, trabalha à noite, para o sindicato, ele atende, tal. Mas também todo sábado e domingo, às vezes, está no sindicato, todo sábado ele está no sindicato dando o expediente dele, e às vezes domingo. E um detalhe, a gente tem que reconhecer, a gente tem que reconhecer, não é somente ir para lá, não. É botar a mão na massa, literalmente, porque foi preciso reconstruir o sindicato, que ficou, todo mundo soube que houve um problema de um vandalismo lá, que quebrou tudo e roubou tudo. Ele está ficando do mesmo jeito, está organizado de novo, ele está de dentro, fazendo, pintando, raspando, botando tijolos, o que for possível, ele está lá trabalhando de servente. Então, restaurando o espaço. Restaurando. E aqui em Campina, a CI aqui em Campina, como é que se encontra? Tem espaço físico? A CI, eu me afastei da direção, mas fiquei apoiando os meninos, e quando se perdeu o espaço, eles passaram um dia numa casa aqui no São José, mas tinha dificuldade, tem que ter mais finanças. Antigamente, quando tinha jornais, até que pingava alguma coisa, hoje em dia não tem, e fui perdendo, e o estímulo também, tudo isso. Aí, de repente, eles foram acolhidos, acho que conseguiram, com a benevolência da nossa amiga Cida, conseguiram um espaço lá no Teatro Barra Malha. Tem uma sala lá que eles estão acolhidos lá. Não sei o que comporta tanto, que eu não olhei também, porque também na época que invadiram aqui a antiga sede, eles levaram praticamente tudo. Eu só consegui salvar a vida. Só consegui, e não era porque era presidente, não. Eu fiz porque para não deixar morrer. Eu entrava lá, dava vontade de chorar, porque dava bagaceira, era triste. Aí o que é que eu fiz? Eu fiz, para você entender, eu fiz três BOs. Primeiro, que tinham subtraído não sei quantas coisas, computadores, uma série de coisas. Aí eu tinha um levantamento do que tinha lá, tantos imóveis, tanto isso, tanto aquilo. O que é que eu fiz? O que tinham levado, isso eu fiz por conta própria, porque eu sempre gostei de ter isso. Aí o que eu pude levar para casa foram, no computador já tinham levado, foi a documentação, que é a vida, né? A vida da entidade, troféus, uma série de coisas assim, umas coisas que tinha, para você ter uma ideia. Procurei um espaço para botar os móveis, não consegui. Aí começaram a roubar, por exemplo, vasos sanitários, pias e essas coisas todinhas, coisa nova que tinha botado lá e tudo aí. Ventilador nem se fala, que já tinham levado. E depois se importa, começaram a levar lá o porta-portões, aí isso. Quando levaram abandonam tudo, o patrimônio, eles levam tudo, né? A gente vê aqui, senhor Antônio, essa questão aí da estação nova, que a velha tá nova e a nova
Só tem as paredes. As paredes. Quando abandonam um prédio público, eles levam tudo. É incrível, infelizmente, né? É triste. Os sindicatos fizeram a mesma coisa. Mas aqui... E aí tá a história, né? Aqui, aí o que é que eu disse? Eu fiz 3 BO, porque quando eu fui a segunda vez, o segundo BO, aí já tinha levado outra bagaceira. Por que eu fiz? Anotei também o que tinham roubado, o que tinham levado. Aí, por fim, eu não fui mais fazer BO, fechei um BO com o restante. Mas como eu tinha um relatório todinho do que existia nela, eu citei. Nos três BOs constam tudo que foi subtraído da entidade. Mas eu repito, para salvar a história, eu dei toda a documentação e levei para casa. Agora ficou em casa. Lá em casa tem um quarto, que até o meu sobrinho morou lá. Esse espaço aqui era do sindicato, esse aqui é da CI, esse aqui é do meu racha, esse outro aqui é da Escola de Paz. Então pronto, eu contei só 4 aqui, né? Tudo entidades que eu abrigava dentro de casa. E lá é meu escritório também, passou a ser meu escritório. Tá vendo aí? Então é loucura. Eu tô dizendo que eu sou bem doido. Então, Antônio, fala um pouco sobre esse lançamento desse livro como escritor. Sim. É a realização de um sonho. É isso. Família, educação e cidadania. O que essa obra reúne e qual a mensagem a ser passada? Aí por volta de faz 38 anos que eu fui convidado a participar de um movimento, uma instituição chamada Escola de Paz do Brasil. É uma entidade de origem cristã, criada, que surgiu, veio da França para o Brasil, se instalou aqui em 63, lá em São Paulo, e foi se espalhando pelo Brasil. De repente, há 37, 38 anos, eu agora esqueci no momento, eu fui convidado e ingressei. Essa coisa. Sempre pegando, e a mulher está pegando mais coisas, só que aí era com ela. Isso aqui, sempre trabalhei com ela, porque na época era casal. Então, nós passamos pela diretoria, pela presidência, passamos por outras funções e, no final, assumimos a representação nacional. Como é representação nacional? Tem um organograma da entidade que cada estado tem o seu representante nacional. Representante nacional da Escola de Paz do Brasil, na Paraíba. Representante lá em Pernambuco, e assim vai. Aí me deram essa função e não me soltaram mais. Ainda não soltamos. Então, durante esse período de quase 40 anos, nós fomos escrevendo artigos. Nós fazíamos uma revista aqui, outra ali, e depois eu entendi que esses artigos perdidos, assim, que ninguém sabe onde é que anda, eu resolvi fazer a coletânea. Aqui são artigos 90% assim, escrito com algumas publicações, algumas, revista, um jornal, mas alguns não, alguns são inéditos. E eu tenho 2 aí que são de parceiros que eu pedi para publicar, uma colega da Escola do Paz mesmo, e outro lá de João Pessoa, que é o representante da Escola do Paz lá. Surgiu essa ideia porque eu aprendi de todos os trabalhos voluntários que eu faço, seja em conselho, seja onde quer que seja, na cultura, onde for, eu aprendi uma coisa interessante, que é isso aqui, Escola do Paz do Brasil, onde eu mais me realizo. Você diz, por quê? Porque é uma troca de experiência, a gente passa e aprende, é grande troca. Então eu aprendi isso e às vezes a pessoa diz assim, mas você vai fazer 70 anos, se Deus quiser, e ainda está cuidando disso, com a família criada, porque isso aqui é o seguinte, a Escola de Paz é uma universidade aberta, para todos. De repente eu digo, olha, você diz assim, por que tu ainda estás atrás disso? Por que tu ainda faz isso? É porque eu sinto, se eu dizer, é porque eu descobri uma coisa interessante, que eu sou um eterno plantador de tâmaras. Eu ia perguntar isso, o senhor diz, né? O senhor se considera um plantador de tâmara. Fala um pouco dessa comparação. Porque isso, agora nem tanto, mas há alguns anos, a gente sabia que a tamareira, ela demora muito tempo a produzir.
Chegou a tempo aí que era de 80 até 100 anos. Você plantar... Sério? Hoje não, hoje com a tecnologia mais avançada, né? Ela talvez tem em menos de 30 anos. Menos, aqui é menos. Mas a época era assim. Aí, então, qual foi a lição que um senhor deixou uma vez? Não sei qual a idade. Um jovem chegou e disse: mas senhor, o senhor está plantando isso. O senhor não sabe que não vai consumir dos frutos dessa tamareira? Ele disse: se todo mundo pensar assim, ninguém come tamareira. Então, se eu não estiver plantando hoje, os que vêm atrás não vão comer isso. Colher. Meu pai, eu digo assim, eu estou colhendo hoje as tâmaras que meu pai plantou. Eu estou falando, mesmo de forma metafórica, na educação, na formação. Entendeu? Sim. Porque isso aqui é uma plantação constante, porque nós deixamos, eu quero deixar como legado, eu disse, eu quero deixar alguma coisa, não é só uma árvore e um filho, não. Eu quero deixar alguma obra que sirva para todas as gerações. Então esse livro, o que aconteceu? Ele será sempre atualizado. Lógico que tem umas matérias que eu até fiz antes, estava lá guardadinha, porque eu entro até na questão da tecnologia, mas quando eu escrevi ainda não tinha avançado tanto como está aqui. Toda hora o que todo mundo está muito focado aqui na internet, né? Mas eu ainda falo nas tecnologias, na televisão, aí você vai ver que tem alguma coisa desse tipo, quando a gente alerta porque se você não educar seu filho, isso aqui vai educar. Sei como. Pode instruí-lo ou pode danificá-lo. O que é que a gente diz? Tem aí, o uso racional dessas tecnologias. Mas isso aqui não vai ser muito diferente. Isso aqui. Isso não é um instrumento de trabalho? Sim. Mas não serve de arma às vezes? Sim. Sim. Assim a faca, é um instrumento de trabalho, é a enxada. Muitos matam gente assim, né? É o carro. Machadada. E o carro. Quantos? Também, verdade. Né? Então, veja, aqui também é um instrumento que tem muito útil, mas se você não souber usar, e assim está sendo, inclusive na própria educação. Quando eu digo educação, quando eu quero fazer uma separação. Nós, enquanto escola de pais, ou seja, enquanto família, nós somos formadores de cidadãos. Então, inclusive, porque como a escola de pais, nós temos uma missão: ajudar pais, futuros pais e agentes educadores a formar verdadeiros cidadãos. Esse livro está focado na cidadania, na formação do cidadão. Então, e nós, famílias, somos esses responsáveis por essa formação do cidadão. Não é isso? Se a gente se descuidar, aí vai. Se você não cuidar aqui, não atender hoje, vai aprender lá fora, não sei como. Mas eu quero dizer assim, que infelizmente a própria educação formal tem falhado num ponto, porque muita gente está indo por aqui, de novo. Quantos analfabetos? Eles podem ser craques na parte digital. Eu sou um analógico, mas tem os nativos digitais, então são feras. Agora não sabe nem escrever uma coisa. Quando escreve, bota VC, PC, PQ. Exatamente. Aí, quer dizer, não passa no vestibular, não. Passa em vestibular. São reprovados. Me desculpa isso que eu estou dizendo, mas é uma preocupação nossa. Por quê? Tá o livro. Eu sou... E eles estão lá com os dois dedinhos. E não tá nem vendo que tem alguém falando com ele, que nada tem, não quer nem, não lembra nem de almoçar, de nada disso. E aí é o seguinte, pouca gente, infelizmente, vai ler uma obra assim. Qualquer que seja, pode ser da foto, lembra ontem, Brás Cubas. Né? Aquela de Machado de Assis, né? Uhum. Aquela obra, não sei o que, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então veja só, pouca gente, mas eu sou daquele que gosta de ler o livro físico, nem na tela não. Se for mesmo no computador, não sou muito chegado não. E é porque eu tenho problema de alergia, mas eu preferi lançar o livro físico. Vou lançar ele também, porque é para as pessoas que não gostam de ler assim e dar uma lida. Bom, o que eu quero deixar claro nesse livro é que ele é um pouco da minha história. Da minha história, não contando a minha história, mas a vida, o percurso que eu fiz. Como família.
Então, o que é que eu digo? Procurei escrevê-lo de forma bem simples, muito simples, para que Uma linguagem bem fácil de interpretação. inclusive umas fontes legíveis para que o quase ceguinho como eu possa ler tranquilamente. Então a gente vai levar todas as camadas. Eu não tinha objetivo. O objetivo não era vender. Era soltar no mundo aí, propagar a nossa obra. Quando eu fiz eu apleitei um projeto nessa lei Paulo Gustavo, eu pensei em fazer um negócio bem exagerado. Às vezes pode ser aquele exagero. Dava a planilha, a verba que vinha dava para fazer, eu programei para fazer 30 mil livros. Mas é exagero? Talvez. Se eu tivesse feito pela Paulo Gustavo, como não era meu, eu não ia vender nenhum. Eu estou vendendo quase o preço de custo, alguns, para tirar o custo que eu tenho no bolso. Mas eu não ia vender nenhum. Houve um investimento, né? Um investimento. Agora, se eu tivesse feito com dinheiro público, ele já estaria hoje em todas as escolas. Mas, assim, pelo menos no estado, eu teria feito essa Chegou a fazer quantas edições? Essa é a primeira edição? Essa é a primeira. Essa é a primeira. Não, eu só fiz 500 porque o custo. Respeito o custo. Mas, como eu digo, se eu pudesse fazer... Hoje o valor dele para o mercado seria quanto? o meu valor é custo. R$30. Isso é uma taxa. Pois é. Você vai lanchar? Eu vou lanchar com a esposa e uma neta, 90, 95. Eu não tirei, assim, eu não tirei ainda. Sério? Mas não estou preocupado com isso, não. Eu quero que ele chegue às famílias, chegue às camadas. Eu quero que ele vá lá e a pessoa, de preferência, leia. Pode fazer a sua observação, a sua crítica, não tem problema. Eu não sou dono da verdade. Você pode discordar de uma coisa e outra, não tem problema, que aí cada um tem o direito, né? Aí a minha visão é a minha história, por exemplo, a caminhada que eu tenho, e comecei aprendendo, porque quase 40 anos, e a gente participando de estudos. Todo ano a gente vai para São Paulo para um congresso, e eu quero abrir um aspas agora, fazer uma coisa para vocês, da tristeza que eu tenho. Mas esse tempo todo ano está em São Paulo, no Congresso Nacional da Escola do Pai do Brasil, sempre discutindo um tema. Depois vocês podem até entrar no site aí para você ver o que é que tem lá, o quanta riqueza tem lá no site da nossa Escola de Paz do Brasil. Quando eu digo do Brasil, toda vez é bom, porque tem outras que apareceram aí, Escola de Paz. Eu não sei com o que é que fazem, mas a nossa é a Escola de Paz do Brasil. Então, você pode chegar lá e botar só escoladepaz.org.br, aí já vai cair no nosso site. Mas eu digo assim, nós temos essa preocupação porque não é à toa. A minha crítica que eu quero fazer é o seguinte, é porque todo ano, uma vez ou duas, ainda consegui uma passagem ou outra para ajudar, principalmente a gente que é distante de São Paulo, os outros ali vão de carro, vão de ônibus, e a gente tem que ir daqui pagando, não sei o que, pagar hotel, pagar uma série de coisas, alimento e coisa e tal, né? Tudo você já faz conta própria, né? Conta própria. Conta própria, é um gasto. Agora eu pergunto a vocês que são da comunicação, não sabem que eu, minha esposa ou outra pessoa, outro colega, estamos lá representando a Paraíba nesse evento em defesa da família. Não sabem, né? Sim. Nunca sabem. Nunca sabemos. Mas você sabe de uma coisa. A tristeza é aí. Você sabe de uma coisa. Toda a vida o nosso congresso começa da quinta-feira, Corpus Christi, até o sábado. Corpus Christi até o sábado. No sábado os hotéis já estão cheios para a parada. Parada o quê? Aquela parada que acontece um dia depois do nosso evento. Aquele movimento do LGBT, não sei o quê. Parada gay. Então, aquela parada ali, quando eu digo assim, eu me entristeço porque o mundo todo sabe, e a gente pagando, eu e você pagando. Por que você estou pagando? Porque eu via lá as placas dos patrocinadores. Aí onde eu vou atrás de um autor para escrever de jornalismo, um livro que diz uma coisa importante, que diz assim: quem financia a baixaria é contra a cidadania.
Então, Até rimou. Até rimou. Agora, interessante, porque é o seguinte, eu olhava assim, mas sei quanto, vou indo do estado de São Paulo, não sei quanto. Verdade. Eu Os digo, órgãos públicos, tudo. e a gente, pra ir, tem uma pindaíba, quando aqui só tem uma vez. Eu confesso que eu consegui. Modéstia à parte, consegui com um governador aqui na Paraíba 10 passagens. Teve a maior delegação que ele recebeu da Paraíba foi dessa vez, com acessibilidade de um governador. Mas não é fácil e a gente, como eu não sou pidão, eu não sei estar pedindo toda hora, então não estou mais pedindo. Eu compro antecipado, parcelo. Não tem ajuda do poder público, nem da iniciativa privada. Tem não. Não colabora. O que a gente tinha... Então, representando o Estado e a cidade. Né? O que tinha algumas vezes era assim, tipo como a gente fazia o nosso seminário, quando o tempo tinha mais gente trabalhando, fazia o nosso seminário e editava uma revista que a gente editava eu tenho todas elas em casa, até uns 10 anos, sei lá. Aí, todo ano, saía a nossa revista. Nessa revista aí, por exemplo, eu tinha fulano de tal, uma pessoa de uma escola, de uma indústria, não sei de que, disso daqui, que tinha, patrocinava aquele comercialzinho para salvar a revista. Daquilo ali sobrava, às vezes, um pouquinho para a gente gastar para outra coisa assim, que era pouco. Aí a prefeitura, a gente entrava, a Câmara, às vezes, com uma cotazinha lá na revista. Mas só aí, não tem, porque por exemplo, Esperança tinha nascido uma unidade que a gente chama de seccional. A gente tinha implantado o nascimento lá, que terminou morrendo, trouxe quem estava lá em Procura Campina Grande. Mas lá tinha uma subvençãozinha da prefeitura. Mas por que ela perdeu a subvenção? Por simples, porque ele não tinha CNPJ. Quer dizer, um dos pré-requisitos que nós temos aqui, mas acontece, sabe quem é que paga? A declaração de imposto de renda todo ano. Seu amigo aqui tem que pagar, porque se não tem dinheiro de onde eu vou deixar. O CNPJ é no seu nome. É no nome da empresa, mas instituição, está na instituição, mas está em meu nome. E se não tiver quem faz, então aí. Receita fecha. Receita fecha e vai ficar devendo ainda, né? Ainda fica meu CPF lá. Débito, vai ficar com uma pendência muito grande na então, receita. Você vê, esse cara veio para aqui para chorar. Não, eu estou falando o que é real e como é difícil você educar nesse país. Como é difícil você transformar essa realidade. Mas eu tenho outra coisa que eu disse faz mais de uns 30 anos ou mais que eu disse. Uma vez eu falei o seguinte: eu sou também, eu falei da história do plantador de tâmara, mas eu sou também aquele beija-flor. Aquele beija-flor era uma mensagem de Betinho. Não sei se se lembra, que um beija-flor que estava ia lá num lago, pegava um pingo d'água e trazia para cá, uma gotinha d'água lá no bico. E vinha para cá. Essa é uma história que também se conta de outra forma também, com outros personagens. Mas ele trazia para quê? Aí perguntaram para que ele estava fazendo. Ele estava fazendo aquela gotinha d'água para apagar um fogo numa floresta, um incêndio numa floresta. Aí alguém disse: mas você não está vendo que não vai conseguir? Eu disse: estou fazendo a minha parte. Então, é assim que eu sempre faço, quando eu chego na família, eu estou tentando fazer a minha parte, porque eu moro aqui. Se aqui eu cuido desse meu aqui, falando da questão da educação, da formação cidadã. Se eu cuido aqui, se o vizinho cuida aqui, o outro que é na frente cuida, o outro que mora em cima cuida, então a gente apaga, não apaga? Sim, com certeza. Tem, debela você chama. Agora, sozinho é difícil, mas pior é você endurecer. Verdade. Não vou cruzar os braços, porque não sei o que, não. Enquanto vida eu tiver, eu disse, olha, disse até assim. Às vezes eu me inquieto e digo lá em São Paulo: pessoal, é difícil cuidar, até os cabos que estão ali tem que ser no empurrão, puxando assim. Aí eu disse: olha, na hora que não der, eu deixo a instituição. Eu deixo a escola de pai do Brasil. Agora deu uma coisa: não, se quiserem, eu não vou parar meu trabalho, não. Vou ficar fazendo isso aqui que estou fazendo. Como eu vou dar uma palestra hoje, chegar lá, eu não vou usar o nome da escola mais. Não vou deixar esquecê-la, nem dizer que com ela eu aprendi, deixar de dizer que com ela eu aprendi muito, não. Mas não posso usar o nome dela se eu não estiver mais nela. Não posso usar, mas não vou esquecer e vou continuar o meu trabalho de graça, porque eu aprendi
eu aprendi desde quando eu fazia um curso de Relações Humanas, e eu falo assim, tem uma frase, eu achei uma frase fantástica, nunca esqueci. Quando a memória estiver valendo alguma coisa, que a mensagem é simples. Quer dizer, simples, vírgula. Ela é profunda do ponto de vista, como é que se diz? Gramatical. Mas ela tem um... Eu faço depois a tradução mais simples. Essa ela diz... peraí. Deixa eu ver se eu lembro agora. Tá vendo que a memória está começando a fugir? O HD está falhando. Está falhando. Porque é o seguinte, nós temos mais HD. Nós temos uma vaga lembrança. Quem tem HD são esses caras jovens. Mas é porque aqui está cheio. Mas o ainda HD está tem. cheio. Então, mas veja só, a frase, ela quer dizer o seguinte. Se eu lembrar, eu vou dizer. Se eu não dizer, eu vou contar, eu vou traduzir logo. Se eu, faz quase 40 anos que eu trabalho para a Escola de Paz do Brasil, mas eu me tranco aqui, ó, não passo para ninguém, para mim não está valendo nada. Porque eu tenho que compartilhar com alguém. Aquilo que recebi, eu tenho que compartilhar com alguém. Então, ela diz, pronto, chegou. A frase é assim, a concepção, era essa a palavra que estava faltando. A concepção mais altruísta não teria beneficiado tanto a humanidade se houvesse permanecido presa à mente do filantropo. Se eu tenho a melhor coisa dentro de mim, mas eu prendo aqui, e que filantropia é essa? É altruísmo. Ela é altruísta, mas eu estou sendo egoísta. Isso, está sendo egoísta. A mensagem, a concepção pode ser altruísta, mas eu não passei para ninguém. Passou a ser egoísta. Então, se eu não fizer dessa forma, o que é que eu estou fazendo? Se eu passar 30 anos, 40 anos, 50 fazendo um trabalho desse, aí de repente o cara me pergunta, eu não digo por quê. Repito, cada dia que eu estou aprendendo, de noite estarei lá no Jeremias dando uma palestra, estou aprendendo. Com certeza. Quem ensina, aprende. E a gente troca experiência. Porque muito é dado, muito é cobrado. Eu não vou dizer que eu ensino, porque eu não sou dono da verdade. Está transmitindo. Nós fazemos isso. Esse papo que a gente faz, é o que a gente diz, que troca experiências, a gente compartilha, a gente às vezes questiona alguma coisa, tipo assim, se eu chegar aqui, você me dizer uma coisa, mas alguém, ou lá na palestra, ou lá trabalhar nas famílias, assim, mas se a pessoa disser, mas isso é assim, eu digo, o que você acha? Joga para a pessoa. Vamos compartilhar isso, né? Porque se eu for dizer, vou dizer que sei de tudo, eu nunca esqueci. Tem um colega que hoje faz parte da nossa instituição, quando ele era jovem, bem jovem, num desses seminários, lá no Colégio das Damas, a gente estava lá e nós colocamos 2 jovens, ele mais outro, que não lembro quem foi o outro, para dar um testemunho, lá na mesa de honra, né? Aí tal, e ele disse lá umas coisas, e eu nunca esqueci, ele é muito jovem, porque surgiu um cidadão da plateia e disse, ele falou muito da família dele, ele disse assim, meu jovem, fulano, seus pais são perfeitos? Ele disse, são não, mas para mim são os ideais. Então, é isso que eu estou dizendo. Eu, particularmente, eu achei muito, muito assim, inteligente, e a saída dele muito inteligente, porque é o seguinte, evidentemente que eu tenho que dizer, eu penso em construir a família ideal. Agora, a minha família é para mim, o ideal é uma, a sua pode ser outra, né? Qual é a família ideal? Cada um tem a sua visão, né? A sua concepção. Ou aquela que atende às suas necessidades. Porque às vezes é o seguinte, é como, por exemplo, de quem é que o filho ainda pequeno, que não sabe o que é que quer, de quem é que ele gosta mais, do pai ou da mãe? Sempre é a mãe. Mas é daquele que for mais como é que se presente. Diz? Não, mas não é nem isso que eu quero dizer. Não é nem isso. Aquele que é mais permissivo. Se ele é mais permissivo, vai pedir a sua mãe, pronto, aí já resolveu lá. Ou então diz o seguinte. Fala com seu pai. Fala com seu pai. Ou então diz assim,
Eu sou meio arrochado aqui, eu não seguro, eu seguro, então eu sou chato. Aquele que é permissível aqui é bom. E tu sabe que a criança não sabe o que quer. É por isso que a gente tem um dos artigos aqui que eu digo o seguinte: necessidades e desejos. É bom que você evite de atender os desejos do filho. Você tenta atender a necessidade que você está no caminho mais certo. A minha visão. Tem que impor limite à criança. Impor limite, pronto, tem aí também. Limite. Valores que eu estou falando não é valores monetários, não. Tem um trocadilho, não sei se você lembra, vocês conheceram meu amigo Luiz Carlos, que era da Polícia Civil e era jornalista também. Ele trabalhou na Polícia por um tempo, inclusive ficou na assessoria um tempo lá. Ele faleceu há alguns anos. Quando ele leu um desses, não foi aqui não, foi lá um artigo que tinha que citar isso aí, ele vibrou quando eu falei assim: tem aí valores e preço, relação valores e preço. O que eu acho? O que é que se diz muito assim? Todo homem tem seu preço. Ouviu falar nisso? Sim. Eu acho que quem tem preço não tem valor. Correto. Quem tem valor não tem preço. Esse é o jogo que eu faço. Foi com isso que ele vibrou muito. Ele era um cara muito ligado, era um jornalista também inteligente. Então, muitas vezes a gente, eu me lembro que uma vez eu disse, eu dando aula, eu disse assim, eu trabalho nas relações humanas, nessa linha mesmo aí, eu disse, olha, tem gente que diz assim, pau que nasce torto, morre torto. Não tem essa frase? Tem. Que outros dizem até assim, o pau que nasce torto, até a cinza é torta. Ele queima, fica o formato. Aí um aluno meu, na época, filho, sabe de quem? De Genival Lacerda. Ele disse, meu pai diz todo dia. Aí eu fiquei pensando assim, qual é a minha interpretação sobre isso? Você não nasce torto. Você pode crescer torto. Depende da sua vivência, como é o seu ambiente. Porque eu aprendi lá quando eu era bem jovem, um professor, aquele que eu disse há pouco tempo, que eu fui o diabo da igreja, muito inteligente, uma coisa que ele dizia, e eu levo para a minha vida toda, quem é que não sabe quando você planta qualquer árvore, que ela é bem flexível, que ela fica caindo assim, você planta e ela fica arriando assim. Exatamente. O que é que você faz para ela ficar? Eu vejo a minha esposa fazendo isso lá no jardim. Ela pega, coloca um outro galho, assim, Sim. pega um arame, Sim. bota um do lado do outro para segurar ele. Isso. Para ele crescer reto. Aí eu estou dizendo, aí ele vai crescer, certo? Agora ele pode crescer torto se você deixou ele lá. Vai crescer torto. E eu vou mais além. Isso é assim, isso é para a vida. Porque o que é que acontece? Se você deixar esse pau crescer torto até ele ficar velho, você apruma mais? Não. Eu digo assim, se você for puxar, ou você vai partir a árvore ou a raiz dela, o tronco, lá embaixo ela vai romper. O que é que acontece? Mas se você faz isso que sua esposa faz e muitos, amarra um talinho, coisa assim, eu tenho um em casa, tá na porta que eu plantei agora. Então, ele não vai crescer torto. Mas eu vou lá mais atrás e ele pode até nascer torto. Como? Eu sou sertanejo, nasci lá no mato, plantava milho, feijão, e meu pai plantava até as pedras, não tinha nem terra, cavava aqui, não tinha nem pedra para cobrir os grãos, só tinha pedra e aquela coisa, ficava aquela coisa ali, de repente é o seguinte, o pezinho de milho, de feijão, nasce envergado assim, por debaixo de uma pedra. Aí ele nasceu torto. Sim, nasceu torto, foi. Mas por que foi que ele nasceu torto? E como é que isso acontece com a pessoa? Principalmente quando você vive num ambiente de briga, de confusão, onde a mulher às vezes grava a planta, vai dizer o quê? Olha lá dentro, olha onde está sendo a planta que está sendo torta, lá dentro. Verdade. Torta no ponto de vista do psicológico, porque a influência é muito grande ainda numa coisa que nós chamamos de vida intrauterina. Os reflexos futuros muitas vezes vêm lá de dentro ainda, Na formação. Antônio, quais são os principais desafios da comunicação popular hoje? Olha, primeiro, nós temos um problema muito sério na educação do país, de uma forma geral, que aí abrange uma série de fatores, mas eu digo,
São vários. Eu diria que os principais, assim, nós não temos. Poder ter a vontade maior do mundo de fazer a coisa bem correta, mas você não tem. Hoje está até mais fácil. Por exemplo, posso dizer uma coisa aqui, daqui a pouco tem um pessoal me prender ali na frente, né? Pode acontecer. Mas eu digo assim, porque quando a gente corre atrás de. Estou falando da questão financeira. Para o jornalista, por exemplo, para o profissional de comunicação, para ele conseguir um aumento é difícil. Hoje em dia já tem até um problema seguinte, que não quer mais. Que acabaram com o valor que tem o nosso diploma. Verdade. Foi uma coisa muito drástica. Agora, tudo isso eu vejo vem do poder econômico lá em cima, porque esse pessoal, mais de 90% dos donos de comunicação são políticos. Como quem manda no país. Sim. Então, como é que ele vai procurar, como é que ele vai abrir espaço para eu e você? Quando, sei lá, pega o Alexandre Garcia e vê onde é que ele está. Né? Porque ainda tem coragem de falar alguma coisa. Boris Casoy e tal. Então, esse é um dos grandes desafios. Eu acho que um dos grandes tem sido esse. Por exemplo, está sendo para a nossa realidade, nós temos pessoas que comprometidas aqui, comprometidas acolá, que não tem nem, até porque a possibilidade de sobrevivência, porque se tivesse um salário bom, digno, as pessoas podiam ser mais valorizadas, né? Podiam ser mais, ser mais respeitadas. Mas como é que eu posso ser respeitado que eu tenho que buscar um quinhãozinho lá na casa de sei de quem, na casa do deputado de fulano de quem, para poder ajudar para fazer minha feira? Isso são alguns dos fatores que a gente pode dizer que interferem muito na nossa questão da comunicação, que acaba sendo prejudicada, e a sociedade é quem paga o preço. Porque a questão é essa, a questão é que qualidade que é que você está levando para o seu público, né? A qualidade da informação que está chegando lá. Mas aí veio uma chegada. Eu quero dizer a vocês que eu discordo de uma coisa para ser chegando das mídias, das redes sociais, com o advento das redes sociais. Redes sociais, a gente teve que o mundo começou lá no primitivo. O que nós temos hoje são as ferramentas. Eu posso chamar de mídias digitais. E assim, aí, então, elas estão abertas aí. Mas com isso, aí todo mundo quer fazer, de todo jeito. E tem fake news toda hora e o pessoal acreditando aí. Por quê? Porque não existe. Nós trabalhamos faz tempo. Eu participei com a convenção em todas as instâncias de comunicação, inclusive na federal. Não tem as conferências, Sim, as conferências de todas as categorias. Sim. Eu representei Campinas, representei o Estado e fui representar em Brasília, também na Conferência Nacional. E eu via, já era uma luta naquele tempo para a gente conseguir. Depois é quando começou a luta para a valorização do diploma. Mas antes, era para a gente criar o Conselho de Comunicação, que não tem. Toda categoria aí tem o seu conselho, a OAB, a advogada tem a sua OAB, e tem os conselhos. O que nós temos para nos reger, para segurar, para que eu tenha o direito, é só o registro profissional. DRT, né? DRT, que a gente chama DRT. É só isso, mas aí onde está? Quando se empenha aí sem nem ter, sem nem, como é que se diz? Sem nem ter passado pela faculdade. Nem passou pela faculdade, ou então... Pelo curso, pela outros formação. Que passam, aquilo que eu acabei de dizer. Acabei de ter um curso. Não quer nem saber do sindicato de nada, porque está fazendo aí rasgado. Agora, vá dizer se é advocacia. Eu duvido se você não pagar. Se você não tiver com o CRM, o médico, ver se ele trabalha. Verdade. Corém, que é de enfermagem. E também. Por aí vai. Quer dizer, nós somos desmoralizados. Agora, a culpa é de quem? Nossa mesmo. A desunião da categoria. A desunião, depois baixamos a cabeça, sim, que é tá uma bom classe assim. Que era para ter mais força, salvo engano, é o quarto poder. Eles chamam de quarto poder, toda a vida eu aprendi isso, mas nunca vi esse poder. Um poder que não pode. É feito da história da democracia. Eu doido para conhecer a democracia, não consigo entender, não consigo vê-lo. Esse é outro tema que aí dá um uma utopia, né? É uma utopia. Que conselhos o senhor daria aos jovens que querem atuar no jornalismo crítico e comprometido com a sociedade? O que ainda lhe move continuar produzindo e ensinando na comunicação? Eu ainda tenho fé que em todas as
do espaço da vida, da nossa sociedade, a gente não pode desistir. Não desistir. A gente tem que ir em frente, dizer assim, bater de frente, dizer eu quero isso e buscar. Um dia pode ser que a gente chegue lá. Nós chegamos bem pertinho com relação ao diploma. Verdade. Bem pertinho, nós chegamos bem pertinho porque tinha. Por que tinha? Imagina. Por que pareça. Eu acredito ainda que é possível. Embora tem muitas coisas que eu não sei, eu vou ficar calado para não ficar dizendo que eu sou pessimista. Porque tem umas coisas que eu, pelo menos, sei que não vou ver mais. Mas espero que os nossos filhos e netos vejam. Verdade. Só tenho pena do que eles vão ver as graças que está aumentando. Mas ainda é tempo da gente plantar e colher. E quando eu disse que ele quase que a gente chegava, é porque tinha, acho que foi aquele deputado Cunha, que ele ia botar para frente essa questão do diploma, mas por só porque tinha uma filha também jornalista. Parece que era isso, mas tudo bem, que seja. Vamos tentar o seguinte, vamos advogar, fazer assim, aquela coisa de advogar em causa própria, né? Vamos, tudo bem, mas ainda a gente tem uma certa esperança, porque assim, eu vejo assim, uma luzinha no fim do túnel, bem lá no fim do túnel, porque nós acabamos de dizer que o cara não aprende a ler. Como é que ele vai ser um jornalista? Mas como é que ele vai ser um bom médico também? Como é que ele vai ser um bom advogado? Então, não é preciso estudar para tudo. Sim. Não é preciso você... Eu sempre tenho dito, até uma pessoa dizia, mas é tanta gente se chocando, advogado, não sei o que, com calçadão, não sei onde. Eu digo, agora os bons não se perdem. Os bons estão aí. Seja bom. Faça, mas seja bom. E seja crítico. Fazer a diferença. Fazer a diferença. Cada um faça a diferença. Você tem competência. E aí eu quero dizer o seguinte, independente, evidentemente que as pessoas, não, mas é pobre. Não, eu sou pobre. Eu nasci lá no mato, estudei escola pública, estudei. Não tinha fiéis, mas tinha um tal de crédito educativo que era semelhante. Quem vê da minha geração sabe disso. Eu quero dizer o seguinte, que a gente é só querer. Eu vim lá do mato, feito um bicho amarrado assim com a corda. Quando chegar aqui, eu naquele tempo, eu chegar aqui e você me botar na frente de uma câmera e eu falar, não tem como não. Quer dizer, dá para crescer ou não dá? Dá para você avançar ou não? Uhum. Eu não estou dizendo que eu cresci, não. Mas avançou. Eu reconheço que deu uma avançada assim, né? Porque, sim, inclusive, uma coisa que eu me esqueça, vendo com esse tema aqui, eu me lembro o seguinte: para você continuar crescendo e elevando a sua cidade, a sua vida, a sua comunidade, porque depois que eu nasci, que eu cheguei aqui, que eu fiz essas coisas todinhas, eu fui agraciado com o título de cidadão campinense. Eu sou um cidadão campinense, com muita honra, e tenho que defender Campinas e defender esse projeto. Você crescendo com Campinas, crescendo junto. Quem foi o autor? O autor foi João Dantas, meu amigo, Dantas, que foi meu compadre de casamento e padrinho de casamento. E ele teve a ideia na época, sabe quanto tempo faz isso? Não. Exatos 10 anos, fez em abril. Recebi, por coincidência, no meu aniversário. Título de cidadão campinense. Cidadão campinense. Então, tornou-se, né? Eu tenho duas cidadanias. Tenho a do cidadania lá na minha terrinha, que é em Itapetinha, onde eu nasci, onde eu tenho um orgulho, mas tenho orgulho de pertencer a Campina e também prestar um serviço a Campina. Eu participei de 10 conselhos, agora mesmo eu ainda estou, não me afastado, ainda estou no Consul, mas eu estou agora, há uma semana, onde nós fizemos a primeira reunião, nós assumi também uma cadeira no Fórum de Educação, Campina Grande. É um conselho, espécie de conselho. Então, eu trabalho nesse conselho, consegue segurança, conselho de antidroga, conselho Fundo Zero, isso que eu já passei por muitos. Fundeb, entendeu? Isso é uma história todinha, né? Que a gente vem tentando ajudar aqui e ali, colaborar um pouquinho e ali, mas foi porque eu sou acho que um idealista, assim, mas muito sério que, como você, obrigado, já tentei. Insistiram, me levaram, estimularam para que eu fizesse que eu disputasse um cargo eletivo. Eu fui na onda e entrei. Não me arrependo. Aprendi um bocado de coisa e tal.
Mas eu Serve como experiência, né? tive É mais um experiência currículo para a muito. vida. Agora eu tenho a impressão que eu tenho praticamente a convicção de que não é para mim, não. Infelizmente, a Câmara, aí eu saio da modéstia. Eu saio da minha modéstia, que sempre fui modesto, graças a Deus. Mas eu digo assim, eu dizia, eu não preciso da Câmara, não. Mas ela precisa de mim. O povo precisa de mim. Quando me chamaram, eu disse, rapaz, não dá certo para mim, não. Sabe por quê? Vou dizer logo. Primeiro, eu não tenho dinheiro. E se tivesse, não ia gastar com política, que não justifica. A primeira coisa que eu disse. O cara disse, não, mas você tem um perfil assim, assado e tal, e se você sair, tudo bem. Piora a situação pra gente, tá bom. Eu dou isso, dou aquilo, tá certo. Vamos embora. Então, eu teria duas coisas que eu não tinha. Quer dizer, uma não tinha e a outra tinha demais. A outra era vergonha na cara para não estar prometendo o que eu não faço. A política faz E isso. uma terceira que eu não botei na conta, mas era para eu ter botado. Eu não tenho nome importante político, né? Não era para ter Tem um sobrenome. porque político, na época, você tá aqui no. Tá meu nome. Antônio Nunes. Não vai pensar assim, porque não bota. Era só se lembrar de Nunes, que foi do Flamengo, né? Isso. Meu conterrâneo. É conterrâneo. Nunes. Mas imagina se você dissesse assim, conterrâneo do Estado, né? Se você dissesse assim, mas. Você dissesse assim. Porque eu sempre pensei assim. Só para você ter uma ideia, modesta parte, acho que eu tinha. Talvez tenha mais serviço prestado do que uma determinada pessoa que eu conheço ali. Mas ficou na suplência bem pertinho. Eu fiquei não sei aonde. Quer dizer, lógico que era com grupos diferentes. Mas tinha uma sombra bem grande aqui de lado. Nota então. Entendeu? Entendi. Aquela sombra que você sabe como os caras são. Então, quando eu digo assim, mas eu vou contar só uma aqui. Eu fui fazer uma palestra e era sobre ética. E eu esqueci de dizer essa coisa lá. Eu fiquei doente porque eu não contei essa frase, mas eu vou contar agora. Essa frase não. Não é essa frase. Foi um fato que aconteceu. Um fato que aconteceu comigo. Quando me chamam, eu disse, tá certo. Eu falei assim, eu não tenho coragem de pedir nada. Aí como é que eu vou pedir? Eu voto ao povo. Se eu não estou dando nada a eles, como é que eu vou estar pedindo? É que o povo Primeiro, gosta de pedir. logo assim, você é mais um. Você é mais um. Então, É um caba bom, quanto é que tal. tem? Ele está dando o quê? Aí não está dando nada. Aí não. de repente, foi de fato, mas tem um assim, por exemplo. Aí eu relacionei, boa lista de amigos, que eu penso que tenho, né? Até há pouco tempo, a semana passada, mas tudo de amigo que eu tenho. Se os amigos votassem em mim, eu tava ali. Pode ficar sério. Os amigos que eu penso que tenho. É 1 milhão de amigos, como Roberto Carlos. Eu que eu sempre gostei de fazer. Mas eu pego a relação assim, razoável. Por exemplo, eu dava um chute assim, que você tem 2, 3 votos na sua casa, eu fiz uma é possível, eu fiz assim uma estimativa razoável. É possível, né? Mas bem que eu não gastei, também não tinha. E nem não convinha, né? Mas como eu disse a vocês, eu digo, se eu terminar essas visitas e ter tempo ainda dentro do espaço político, eu posso até pedir ao povo. Ontem que o que eu fazia era chegar ali, né, a gente ia ver numa caminhada pela rua, os candidatos ali atrás, e aí um chegava, tá, eu levo o santinho, vai entregando. Isso assim não é um pedido diferente, né? Sim. Mas indiretamente. Tinha um que chegava assim, me ajuda, eu ficava olhando assim. Assim, aí bola, eu não quero, porque eu não estou precisando de ajuda. Eu quero fazer, mas você é muito pedante mesmo, porque como é que você vai sentir ajuda a chegar à Câmara? É o bom sentido, eu digo, eu posso dizer a você, se você me ajudar a chegar lá, eu posso até lhe ajudar. Sim. Eu tinha um projeto nesse sentido. Mas aí é o seguinte, o cara chega e diz assim, cheguei um dia, num desses, das visitas. Eu fiz muitas. Cidade, todo canto que eu tinha. Conheceu Campina dessa vez? Foi. Eu gastei mais por gasolina. Aí é o seguinte, eu cheguei numa casa, agora interessante, aqui mesmo, bem pertinho, tem uns amigos aqui, quando eu cheguei, rapaz, não ia votar em ninguém, mas eu voto. Repare o quanto como isso é forte, é importante, né? Aí, mas eu cheguei lá
Bela Vista, Rosa Leal, ali tinha uma amiga, eu liguei para ele, agora também eu cheguei muito tarde, sabe? Meu atrasado, tava meio, perdi tempo. Aí esse amigo, rapaz, você não sabia não, eu tô trabalhando para outro candidato aqui, mas vem aqui, às vezes o cara não quer, né? Eu até me permito. Divide os votos. Eu até pensei. Mas eu até pensei. Quanto assim, aqui? É 5. Pronto, 2 para um e 3 para outro. Sim, isso é uma opção que seria possível, mas aí eu pensei diferente. Eu, modestamente, pensei diferente. Eu digo, ô Fernando. Vamos dividir os votos. Não, eu faço o seguinte. Não, eu digo, você me disse assim, o que é que você faz? Eu digo, olha, eu estou trabalhando para esse aqui. Não, mas não quero votar nesse cabelo. Então, nesse aqui. Vota nesse. Bem desprezível, né? Desprezível aí, pronto. Mas eu quis apostar nisso e fui. Eu não ia também deixar de visitar o cara porque ele está trabalhando para alguém já. Eu sabia até para quem ele estava trabalhando. Mas de repente, pronto, o foco da história, quando eu cheguei lá, ele disse. Não, aí ele estava agitando, tinha um barzinho, ajeitando as coisas lá, e chegou o carro na moto, parou assim perto dele, aí disse: esse é o candidato? De longe eu disse: não, ele disse: esse é um candidato. É um candidato. Tinha vários. Fala com ele, aí ele vem, tá, por ali e tal. É porque lá em casa são 10 votos. É 30 reais cada um, mas os caras só querem pagar depois. Eu olhei e disse: meu amigo, isso é crime. Essa é crime, estou fazendo a campanha lista, não quero seu voto, não. Vou ficar com eles. Despachei, eu não tenho o menor receio de fazer esse tipo de coisa. Até porque eu também não sou bobo. O cara que faz isso, ele vai a 10 e promete a mesma coisa. E depois, se ele vota em algum, ele joga assim um negócio que chama de bolsão. Assim, vai ser nesse. Por que você acredita nesse povo? Não dá para acreditar. Não dá pra... E time de futebol? Você me deu um padrão de camisa, me Sim, deu uma bola, tal, você dá. Isso. Ele pede a 10 candidatos. Tu sabe que eu dei. Camisa, mas bola eu dei. E, falar em bola, eu tinha um amigo que apitava jogo com a gente, aí ele sempre fazia uns torneios, a gente só umas bolas nele, para lá. Ele, não sei se conseguiu outro para mim, mas aí... Ela não sabe, realmente. Aí é o seguinte, eu sei que quando eu cheguei na casa dele, a mãe dele, figura, sabe, ela me viu assim, chegou um menino, viu logo meu carro assim, vereador, eu digo, nunca fui vereador no campo, só porque Aí começou a enganar. Começou aí, não sei o que, com um papelzinho assim, de luz, sei lá, assim, dobradinho assim, para pagar, né? Se eu tivesse mais tempo, porque eu estava na esquina do outro lado, meu irmão estava lá com o pessoal para ir conversar sobre essa questão do voto mesmo, né? A liberdade. Aí eu não tinha muito tempo, aí se eu tivesse mais tempo, eu tinha feito assim, não, vamos ali. Então, lotérica ali pertinho, vai pagar, né? Eu não sei nem se já está pago, não sei, e não interessa. Mas era coisa tão pouco, rapaz. Eu acho que não chegava a 10 reais a continha que eu vi lá. Na época, foi em 2012, eu digo. Eu falei, toma. Aí a mulher ficou aperreada, foi falar com o filho dele, mas aquele menino só vive pedindo, sei o que, eu dei a ele. Eu não fui comprar a voto dele, não, até porque não fazia sentido, né? Se esse cabia votar em mim só por causa disso, não ia, eu dei porque quis dar, então, no jeito que eu dou a outro, não tem problema. Eu estou dizendo assim, esses aí são casos simples, o outro é que eu tive que jogar pesado e o cabo saiu de cabeça baixa. E o cabo vem vendendo a família, né, os amigos conhecidos. Tem 30 votos não. Onde ele chega, ele diz isso. Vamos fazer um ping-pong final. Fica à vontade. Responda uma pergunta. O ping-pong é jogo rápido. Comunicação no Brasil hoje, liberta ou manipula? Manipula uns e liberta outros. Sandro, faz o favor, completa. Libertam aqueles. Libertam uns 4 ou 5 que vivem disso. Um erro que a esquerda ainda insiste em cometer no país. A esquerda mesmo. A esquerda mesmo. Rapaz, é o seguinte, eu não gosto muito de falar dessa área mesmo. Você já viu pelo meu discurso aqui. Sim. Que eu não acredito mais. Não acredito mais num país desse. Mas, assim, em termos de politicamente falando, nas pessoas, em algumas pessoas. Eu acho que ela tenta ainda. Esse pessoal que está no comando, pensa, sabe o quê? Pensa que todo mundo é bom. Porque enganar as pessoas ainda pensando que ia acabar com minha corda, mas tem gente tão inteligente nessa esquerda que consegue comandar, manipular
tantos intelectuais que eu fico olhando assim, não sei como é que... Mas eu acho o seguinte, hoje eu me preocupo com o futuro da nação. Vem sendo plantado aí, não tem um partido, não tem nem esse, nem aquele, nem A nem B. Eu me preocupo com a caminhada, o caminho, os rumos que o país está tomando na questão política. Eu acho que ele tem tentado me enganar muito. Jornalismo no Brasil virou militância ou jornalismo no Brasil virou profissão ou militância disfarçada? Na sua opinião? Eu acho que está muito dividido. Então, tem alguns que ainda insistem, como a gente, tenta fazer a coisa séria, tenta porque se a gente se esmorecer é pior, mas tem militância, como tem na política, tem muitos que são militantes, são torcedores, né? Uma verdade que precisa ser dita mesmo sendo impopular. Uma verdade. Rapaz, eu acho que é o seguinte. Mesmo que não agrade, mas é uma verdade. Eu acho que é sempre cultivar a verdade. Sempre cultivar a verdade. É o seguinte, isso aqui está errado assim, e dessa forma eu não acredito nisso, não acredito que seja dessa forma. Eu não vou mais falar naquela história da política, mas eu quero dizer para você que tem muita coisa, por isso que eu falei há pouco, a democracia. Não existe democracia. A meu ver, como falam, primeiro o seguinte, tem democracia? Tem, porque por que é que você não tem o direito de ser candidato de si próprio? Primeiro, você tem que votar, é obrigado. Depois você tem que se filiar a um partido e o partido vai decidir se você é candidato ou não. Desse jeito. Depois você tem o seguinte, você tem seu João ali tem milhões para gastar na campanha e você não tem 1.000. Depois, por conta do sistema, você tem uma milha que é de graça. Agora ninguém gosta de ouvir, mas você tem um espaço de meia hora. Aí eu dizia com o Enéas, meu nome é Enéas, só isso. Então, isso é democracia? Sem contar que você não pode nem dizer em quem votou, não pode levar nem o seu celular para lá. Um amigo me dizia, depois do resultado da eleição, olha que eu não comprei voto, olha que eu não pedi voto, só disse a amigos assim, eu só prometo 2 coisas. Chegava ali, só prometo 2 coisas. Eu prometo trabalho e transparência. Eu já tinha uma equipe na cabeça formada para dizer o seguinte, botei esse projeto, foi aprovado, tamanho está na imprensa, né? Botei aquele projeto, foi aprovado, não foi executado ainda, está na imprensa. Mas eu disse somente, como é que se diz, trabalho e transparência. Mas acontece o seguinte, que eu tirei uma conclusão tão interessante. Com uma coisa, eu era inexperiente e sou, né? Depois eu fiquei pensando, se eu tivesse naquela época tirado, eu pensava, se eu tirasse 2.500 votos, talvez eu saísse candidato ou suplente ali, né? Beleza. Olha como a gente era inexperiente na questão. Quando, no final, eu tirei uns 500 e pouco, eu me entrei mais para uns 800, alguma coisa. Bem só. Foi muito, né? Para quem não gastou, para quem não pediu, né? Mas assim, eu tirei uma conclusão. Por incrível que pareça, o cara dizia, como é que pode? Se eu tivesse tirado, tem um cara aqui, eu não vou nem dizer o nome agora, mas ele tirou 4.000 e alguma coisa. Vamos dizer 4.500, por aí. Se eu tivesse tirado 5.000, tu sabe o que eu era? Nada, nem um suplente de ninguém. É possível? É. Como é que pode? Porque é o seguinte, a minha legenda, que era única, não tinha como é que se chama? Coligação com ninguém,
era uma legenda só a seguinte, a minha, se ela tinha que tirar entre 10, 12. O chamado voto de mil. legenda, né? Voto de legenda, é. Teria que ter Isso, para poder fazer um para candidato. fazer um candidato. Mas, se, por exemplo, se eu tirasse 5 mil e os outros todos não tirassem mais 5, concorda comigo? É verdade. Que ia ficar na história. Ia ficar de fora. Ia ficar na história. Mas O cara mais votado em Campina Grande, isso tivesse havido um desastre. Desastre. Mas aí é o seguinte, o cara mais votado não é nem suplente. Embora aqui o pessoal começou a chamar suplente, o que foi mais votado, suplente de quem? Eu não tinha um titular, como é que tem um suplente? tem camarada que ficou o 20º, mas é suplente. É, Porque só chama no máximo 3. é. E isso num acordo político entre Acordo. eles, né? Tem essa Essas situação. coisas do também. cabo assim, o cabo assumiu uma semana. O Senado é senador para a vida inteira. Infeliz, para o Senado vale, mas para vereador já não vale. Vai não. Você assume 120 dias, que é 4 meses, É. e quando você sai, você não se aposenta, não. Agora no Senado, se Verdade. ou federal, você já recebe uma aposentadoria. Os suplentes se aposentam quando assumem. E eu vou dizer uma coisa mais fora. Eu não toparia. Quer que eu faça? Quer? Tem um pouco aí. Eu não estou disposto, não. Eu digo assim, eu posso topar, mas consciente de uma coisa. Só entra se o povo que comanda quiser. Certo? Só entra. Carta marcada. Se eu não tiver no jogo deles, eu não entro. Tem que fazer o jogo. O jogo é interessante, assim, sei lá, como mais eu quero dizer assim. Evidentemente que no meio joga uma figura desconhecida que é para. No jogo do bicho não tem um tapinha. O tapia. Só dá o que ele quer no jogo. Não é fácil. Não é fácil. O que Campina representa para o senhor? Campina é a segunda mãe que eu tenho, fui muito bem acolhida, que sou apaixonado por essa cidade. Aqui eu posso dizer a você que é uma das cidades melhores que tem de se morar, quando eu já passei. Mas, infelizmente, é que até no Brasil eu fico triste em ser brasileiro hoje em dia. Eu não posso dizer como o Barbosa. É que se você não fosse brasileiro, o que é que você queria ser? Brasileiro. Eu digo, eu queria ser outras coisas, mas não sei. Mas por conta disso. É um país pobre, rico. Ou rico, pobre, sei lá. Mas Fica Campina- rico, fica pobre. Fica como João Grilo, né? É, mas Campina é uma coisa assim, muito. Se não fosse assim, não tinha tanta gente que veio e aqui ficou. É uma segunda mãe. Ela me abraçou, meus amigos, eu tenho uma respeito muito grande pelo Campina Grande, pelo seu povo e pela cidade. Eu quero ajudar a construir para dar uma pedrinha na sua alicerce. Uma palavra que define Antônio Nunes. Humildade. Olhando para essa câmera, qual a mensagem que o senhor deixa para os telespectadores do podcast Campina Cresce com você? E algo a mais que o senhor queira acrescentar? Primeiro eu quero agradecer, né? Agradecer por esse momento. Eu acho que não é tão fácil a gente nesse tempo ter esses espaços são livres para a gente falar enquanto puder, né? Enquanto puder falar alguma coisa ainda. Ainda a censura ainda. A censura ainda não está tão braba assim. Pelo menos aqui pertinho. Saiu um pouco, não sei. Mas eu agradeço. Agradeço, parabenizo pelo projeto. Acho que isso é importante. Se tem esse espaço, a gente tem que utilizar mesmo e deixar uma mensagem no seguinte. Diante de tudo que eu disse aqui, pareci muito um cara pessimista. Se não fosse, eu tinha sido parado há muito tempo. Eu me aposentei ainda porque eu quero prestar serviço ainda. Não desistam. Aquilo que eu disse antes. Cada um faça a sua parte. Procure fazer bem feito, que você vai ter espaço. Você pode ser um vencedor, porque uma vez que eu perguntei se eu era um vencedor, me considerar um vencedor, a minha resposta foi que eu me considero sim, pela família que eu construí, pela família que eu tenho
construa a sua família também de forma sólida, com base principalmente na honestidade. A gente jamais se arrependerá de ser. Meu pai dizia, você não se arrependerá de duas coisas. É isso que eu venho fazendo ainda hoje. Duas coisas você não se arrepende. E aprender. Mas a outra, fazer a coisa correta. Você não vai se arrepender nunca. Você vai se arrepender porque não foi que fez errado. Você vai pagar a pena. Você vai se arrepender porque não fez um curso que devia ter feito há 4 anos. Devia ter feito. Se arrepende, mas não se arrepende porque fez. Porque aprendeu um pouquinho. Porque ajudou alguém. Porque deu a sua mão amiga a alguém. Então, faça isso. Porque nós temos um Supremo chamado Deus que vai estar do nosso lado e está com você. Na hora que você precisar, Ele está aí. Essa mensagem que eu digo nesse Natal, pensem bem, festejem, façam a festa que vocês quiserem, sem excesso. Agora não esqueçam uma coisa: o aniversariante do mês é mais importante do que tudo. Informação é poder, conhecimento transforma a realidade. Agradecer a Antônio Nunes, gentilmente aceitou o nosso convite, trouxe um show de informações, conhecimentos, muita situação positiva. E só temos a agradecer a Deus por essa oportunidade que o seu Antônio Nunes esteve conosco e dizer que esse é o podcast Campina Cresce com Você, porque não temos tempo a perder. Vamos produzir. Podcast Campina Cresce com Você. Não temos tempo a perder. Com a apresentação do jornalista Fernando Casemiro, trazendo os fatos, as vozes da comunidade, a política local, a ação social e os desafios que movem Campina Grande. Aqui, o tempo é de ação, a pauta é a nossa cidade e a verdade tem vez. Este é um programa do canal Sandro Filmes TV. Informação com responsabilidade e compromisso com você. Campina Cresce com Você, porque não temos tempo a perder. Sandro Filmes está no mercado audiovisual há mais de 25 anos. Se você procura alta qualidade em vídeos para TV, redes sociais, gravação e podcast, comerciais e programas, entre em contato @Sandro Filmes e no WhatsApp 996266572. Sandro Filmes, qualidade e menor preço para você.